Bom dia a todos. Privilégio e uma bênção poder estar hoje aqui, bem cedinho pela manhã, meditando em Deus, orando para Deus, como Ele nos falava, chegar cedinho para já estar nesse ambiente. E dessa forma, então, ir fazendo esse contato com a sua presença, que Ele sempre está conosco, porém, há de se ter esse contato divino, e muitas vezes os afanos da vida faz com que as pessoas se desconectem sobre esse contato e vir e congregar-se é como voltar ao que na semana, talvez aqueles que não se reúnem durante a semana, mas no domingo, que é o dia. Vejam que Jesus aparecia aos discípulos depois da ressurreição, aparecia nos domingos, foi nos domingos, e no domingo temos esse dia para dedicá-lo ao Senhor. E como falamos, recarregamos nossas forças, mas Ele já está nos recarregando as forças quase todos os dias, Talvez um dia sim, um dia não, ou pelo menos um dia na semana, e às vezes são em todos os dias, onde Ele nos fala e nos dá a conhecer o programa que Ele está realizando neste tempo final, e é em uma forma simples. O irmão Branham, quando o irmão Branham viu essa visão sendo cumprida, porque ele a viu lá sendo mostrada pelo anjo para ele, e viu tudo isso. Vocês prestaram atenção que ele queria descer, baixar? Ou seja, o que estava acontecendo aí ainda não era para os da sexta dimensão. Todavia não era. Sempre o mensageiro vê, ele busca, ele tenta agarrar, mesmo estando na sexta dimensão, busca pegar isso. Mas a pessoa que parte ou partir desta terra já termina completamente, inteiramente essa pessoa, o trabalho para o qual Deus a enviou, já termina completa. O ministério é que sempre continua, segue com o povo. O ministério ele não pode, depois que Deus o leva ou levar, tentar ir para o meio do povo, que Deus está cumprindo essa promessa nesse tempo, para tentar chegar aí, nesse meio, e fazer parte desse programa, desse grupo que está aí. E o irmão William nos falou de Ezequias, que ele pediu mais tempo. Ele coloca esse exemplo escriturístico, porque é um anjo escriturístico. E qualquer um vê Ezequias e o que ele fez, pois de uma certa forma, mas a pessoa diz assim, olha, mas que coisa. Mas veja, um dos tipos que Ezequias colocou aí foi que alguém que pediu mais tempo e Deus concedeu essa tipologia de Ezequias. Portanto, ele tinha que buscar na Escritura algo que tinha acontecido para ele se representar nisso, em que isso sim, isso tinha acontecido. Ou seja, ele tinha ido embora, tinha partido, mas como é que ele voltou? No seu próprio corpo, no seu mesmo corpo temporário e corruptível foi que ele voltou. E vejam, realizou essa obra, levou a cabo essa obra e voltou. E já quando ele voltar, e se foi, já quando ele voltar nesse corpo glorificado,
e eterno com todos os da sexta dimensão, e já todos estando aqui, então, ao vê-los, os escolhidos, ao vê-los, então serão transformados. Isso será nesse tempo dos 30, 40 dias, porque isso vai acontecer nesse tempo. Vejam como é que se move, vai se mexendo, diz o irmão Branham. E ele tentava descer e tentava alcançar, pegar essa promessa, porque ele sabia que esse tempo era o tempo de ressurreição. E ele diz, eu tentava fazer meus pés, descer meus pés para baixo e eu não podia. Ou seja, não se consegue, mesmo que, a não ser que Deus permita ou se permita. E aí continuou falando o anjo. Vejam que depois que ele fala isso, que ele tentava, e o anjo então lhe continua mostrando como isso é um ministério. Aí ele diz, olha, esse ministério. E aí vai lhe mostrando tudo, todas as coisas. Esse anjo é quem acompanhava o irmão Branham. E ele dizia, ainda que o repreendia, ralhava com ele, mas o fazia com amor. E quando ele lhe mostrava, porque lembrem-se de que é como quando alguém fica aqui do meu lado. Vamos, como fica aqui do lado, ou seja, fica de pé aqui do lado e vamos ver que ele se recosta assim, fica assim, desse jeito. Ele diz, olha, porque é sempre quem falava com ele, vamos dizer que está por aqui atrás. E aí ele lhe diz, olha, como tudo está se mexendo, como tudo está acontecendo. Isso ele me mostrou assim mesmo, desse jeito. Como ele ficava assim por trás, colocava a mão aqui assim, de uma forma amorosa, amoroso, e olha. E aí ele mostrava, lembre-se, aqui eu estou fazendo isso, mas ele estava aqui, eu estou aqui do leste, mas ele estava para cá, no quartinho, e eu apontava, mostrava o quartinho. Lembre-se que quando na foto ele disse isso aí do dedo, sobre o dedo, agora todas essas coisas vão se abrindo, porque esse anjo, nós falamos isso numa ocasião, numa vez que diz que o anjo que aparecia ao irmão Branham era Gabriel, e ele escreveu isso. É quem esteve no meio da igreja o tempo todo. E se esteve nas eras, e em cada mensageiro, operando, tinha que estar no meio da igreja. Mas olha se é importante, se era importante essa etapa, esse tempo, que esteve no nosso meio, entre nós, vigiando, o tempo todo vigiando. No meio da sua igreja, nessas etapas, as quais estariam mostrando o que seria essa era da pedra angular, com essa voz trovejando consecutivamente, uma após a outra. Porque é um anjo da sexta dimensão. Consequentemente, tudo o que ele estava realizando era espiritual. Mas quando Deus já cumpre plenamente isso, já então está a carpa, está o povo, está o ministério, está o instrumento, e se estão ouvindo os 7 trovões. E isso é o que muitas pessoas não entendem, não compreendem isso. E aí é onde a pessoa, então, vê que só aqueles que têm essa percepção profética, é só aqueles que têm essa percepção profética. E está o porquê, o motivo. É por isso que nós não ficamos discutindo nem brigando com ninguém, senão que damos graças a Deus, que nos deu percepção profética. E que sejamos um
dos que estariam escutando esses 7 trovões. Ele dizia, talvez comece com um pequeno grupo, um grupo pequeno, escutando a pregação e olha como tudo vai se cumprindo, com um grupo pequeno. Mas depois não vai se obter um grupo pequeno, e muito menos nesse tempo, em um lugar pequeno, para depois, quando vier toda a gente colocar-nos a construir, ficar construindo. Deus é um Deus ordenado, de ordem, e tem tudo em dia, e tem tudo preparado para que quando já vier essa etapa, e ela está bem perto essa etapa, pois então já o escolhidos de Deus, a noiva já estão prontos, está pronta a noiva para essa transformação, está pronta para ver a essa dimensão, porque é no meio desse ambiente assim, desse jeito de confusão no mundo, de muitas coisas, é onde a ressurreição vai acontecer. Portanto, estamos em pleno cumprimento da etapa mais importante da terceira etapa, a parte da palavra. Tem uma mensagem, e a estivemos vendo, mas lembre-se de que, como nos falava o nosso irmão William, muitas vezes ele falava isso, especialmente nas reuniões de ministros, as mensagens que foram pregadas nesse tempo, tinha que colocá-las à luz do dia em que se estava vivendo essas mensagens, porque Deus ia dando mais luz, e que era uma irresponsabilidade de um pastor, de um ministro, colocar essas mensagens tal como elas estão, porque em vez de trazer bênção para o povo, iria trazer confusão. Então iria trazer algo que não prepararia o povo para o rapto, para a fé de rapto. Portanto, essas mensagens sempre têm-se que vê-las à luz de hoje, do dia de hoje, muito mais hoje, muito mais neste tempo. Nessa mensagem que ele pregou, o rapto espiritual, que é uma mensagem muito clara, ele fala bem claro aí, você vê ela agora e diz. Ele aí diz. Agora preste atenção que tudo é simples. Como tudo isso aqui é simples. É tão simples que a simplicidade com que Deus faz as coisas é que faz com que a pessoa, se não abrir os olhos, ela não vê o que Deus está fazendo. Porque é tão simples, é de uma forma que o profeta diz que a terceira etapa, o anjo lhe falou, lhe disse, não será um espetáculo público a terceira etapa. E se você vai buscar as coisas pela aparência, o menos que terá elas é aparência. O menos que terá é aparência. O menos que terá é aparência. Se você vai buscar a terceira etapa, que é a revelação da palavra, a revelação dos selos, dos mistérios, se você for buscar pelas aparências ou pela aparência, olhe, você bem melhor você aceita qualquer pregação do que a verdadeira pregação da palavra, dos mistérios de Deus, tais quais como eles são, ou tal qual como eles são, porque não haverá nenhuma atração, nenhum atrativo. Quando essa terceira etapa da palavra sendo trazida da forma correta, da forma certa, e aí é onde, vejam, se cumpre plenamente hoje, quando esse grupo possa colocar a palavra bem, colocá-la direito, vê? Onde? Na era da pedra angular. Quando se manifeste, quando esteja no meio do povo de Deus, ninguém se dará conta, perceberá, a não ser os escolhidos. Olha do que nós estamos falando, ele já tinha falado isso, do que nós estamos falando. O resto, os demais, se ocupará de buscar faltas nessa palavra sendo trazida e preferirão escutar a qualquer pregador que fale bem bonito e que tenha uma aparência de pregador, de ministro, de teologia, de todas essas coisas,
ou muita mímica, fazendo muitas mímicas. Você sabe que muita gente, o pentecostalismo, pentecostalismo principalmente, quando o culto dos pentecostais está muito frio, vem assim, uns assim, dando assim uns pontapés no piso e a coisa se acende, né? Vem fazendo cena. Vê? Muito barulho, muita mímica, e aí recebem. Mas isso é emoção, são emoções. Assim acontece. A terceira etapa não é uma etapa de emoções. Assim não acontece na terceira etapa, senão que a palavra sendo trazida, sendo dada a conhecer para o povo de Deus. E então, quando isso acontece, quando isso acontece, como todo mundo diz que tem a palavra e que prega a palavra, quem poderá fazer a diferenciação a não ser os escolhidos? Porque ninguém mais, só os escolhidos são os que poderão ver. O resto diz que é o anticristo, o antipalavra, manifestada através de pregadores. Repito novamente, os outros dizem que o anticristo, antipalavra manifestada através de pregadores, enganará o mundo todo, todo mundo, e até os escolhidos, se fosse possível. Se fosse possível, mas não é possível, porque os escolhidos são a palavra, e eles não escutam outra coisa a não ser a palavra. Porém, a terceira etapa é algo simples, o qual faz, e ela faz a separação, e ela é para a noiva, para as fátuas e para o mundo, a terceira etapa. Vejam como, já isso foi em 75, já se tinha falado de tudo isso que nós estamos vendo hoje, de tudo que agora nós estamos experimentando, estamos ouvindo, estamos palpando, e o grandioso e a grandeza de tudo isso aqui faz parte de nós, desse programa, fazemos parte desse programa, isso é que é o grandioso, fazemos parte desse que ele tinha falado aí, que os escolhidos iam receber e entender a palavra, sendo dada na terceira etapa. E isso é o que está acontecendo hoje, em uma forma simples. Porque a palavra é para os escolhidos, a revelação é para os escolhidos, porque ela é quem precisa, necessita, ela é quem necessita dessa fé de rapto para ir embora daqui, ir-se daqui. Portanto, continuemos agarrados da palavra da terceira etapa, nesta etapa na qual estamos, que é a da pregação, dar a conhecer o mistério do sétimo selo, dar a conhecer o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. O tema de hoje é o Filho do Homem. Vejam, o Filho do Homem. O Filho do Homem é igual um profeta. Sempre que há uma manifestação do Filho do Homem, há uma manifestação de profeta. Lá veio como Filho do Homem, lá. Não filho de Deus, filho do homem, filho de Davi. Mas vejam que não era o tempo para estabelecer esse trono aí. E vieram bênçãos para esse povo. E depois, durante as eras, se recebeu, o povo de Deus recebeu as bênçãos sob esses títulos que se manifestaram aí, ou se manifestou aí, que Jesus manifestou aí, esses títulos. Hoje se falará um pouquinho mais em alguns extratos que iremos ler, ou leremos. E para a segunda vinda, pois se requer, é necessário manifestar esses títulos, os quais um deles é para que o povo hebreu possa ver. Sem a manifestação desse título, o povo hebreu não vai ver. Tem uma parte que diz aí, que fala que para os gentios é o Senhor, e para Israel é como rei. Isso nós vamos estar lendo, já estamos nos adiantando aqui, tudo isso de ontem. Me esteve mostrando tudo isso, e tudo está na palavra, mas é o tempo para colocar bem, colocar direito a palavra. A mensagem é
Vejam o que trouxe o precursor da segunda vinda e o que nos trouxe nosso apreciado irmão e amigo William Souto Santiago. É por isso que ele diz que foi para mim um privilégio trazer essa mensagem que prepara a igreja noiva para ser transformada. Claro que sim, amém. Não é porque toda essa mensagem é o que aponta e assinala o cumprimento daquilo que está escrito. Ou seja, é essa plataforma que o irmão Branham diz, ou disse que iria colocar uma plataforma para que alguém mais subisse nela, ou suba nela. E o irmão William, já no final, ele diz, o irmão William, que essa seria a última vindicação, confirmação, o cumprimento da visão da carpa, da tenda de que o irmão Branham foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Consequentemente, esse ministério que estará aí, operando na carpa, em operação na carpa, na tenda, pois é aquele a quem ele preparou o caminho a ele. Ou seja, vejam, ele o transportou, e já aquilo que o irmão, o irmão João, o que João Batista lhe falaram, ele disse o anjo, sobre aquele quem tu vejas o Espírito Santo descer em forma de pombinha, esse é ele. E isso tem dois cumprimentos. Essa parte, quando foi transportado o irmão Branham para esse local, para esse lugar. Quando ele vê a coluna de fogo que repousou sobre esse quartinho, vejam, aí está pousando ou repousando sobre o coração e a alma desse anjo mensageiro, sobre o instrumento. E ele o viu falando com ele, porque ele sabia como era, como funcionava. Como é que Deus fazia quando ele trazia a palavra? Era sempre o anjo quem falava com ele, ele mostrava e ele pregava isso. Não disse Jesus, o que eu vejo o Pai fazer, isso é o que eu faço, ou seja, que ele já sabia essa forma, esse jeito. E o põe dessa forma para que os seres humanos entendam isso. E eu vi essa luz mover-se de mim falando com alguém mais, com mais alguém, mas ele tem que colocar isso em algo para que a pessoa possa ver que é uma luz que... Ou seja, que ele já sabia como era que esse ministério estava operando, quem era quem lhe dava todas essas revelações e identificar, no tempo em que o irmão Branham foi colocado, identificar quem era o instrumento. Porque quando ele falava das personificações e das imitações, é que como em todo tempo também iria acontecer nesse tempo iria acontecer a mesma coisa. Mas ele aí já estava mostrando para o povo, identificando para o povo quem era o instrumento de Deus, onde ele estaria cumprindo a sua vinda. Porque depois dele ver o Espírito Santo descer em forma de pombinha sobre Jesus, ele disse, é este é. Por isso, quando ele desce, já se cumpre plenamente, porque diz que será paralelo em tudo. E se é ou for paralelo em tudo, pois aí já o conheceu. Ali ele soube como se chamava. Ali ou lá ele soube quem ele era ou quem ele é. Por isso que ele falou, eu terei que ficar calado e levar isso comigo. E não poderei dizer isso, porque lembre-se que senão o inimigo então teria buscado, procurado e teria tido a humanidade novamente nesse tempo do seu nascimento, novamente a humanidade teria tido outra matança. Porque o diabo, o que ele quer é que Deus não cumpra as suas promessas. Mas como disso não se sabia em nada e não se conhecia nada, ele deu um golpe em um certo tempo, mas aí ele falhou. Não era o tempo. E como não se tinha falado nada, coisa alguma, então ele estava despistado. Ou seja, ele não soube nada. Nasceu no meio do povo.
Ninguém soube de nada. O diabo estava enganado. Ocultou no meio do povo e ninguém conheceu nada. Escondeu no meio do povo e ninguém conheceu nada. Mas quando? Aí ele diz em festa das trombetas, ele diz que ele dirá, aqui estou. Essa parte nós lemos ela faz pouco tempo. E ele dirá, aqui estou. Ou seja, mas de onde este aqui saiu? De onde ele saiu? Se não o temos procurado nas escrituras, mas a primeira vinda foi um pouquinho mais detalhada, seria de Belém, várias coisas, de uma virgem, mas este sim que passou em branco, passou despercebido, mas vejam como Deus guardou esse tanto e tanto, porque era o tempo maior e mais grandioso, era o tempo onde o título de propriedade iria voltar à terra, para o povo, para os herdeiros dessa promessa. Consequentemente, tinha que guardá-lo, porque o diabo estava, desde o princípio, estava tentando agarrá-lo, porque acertá-lo, porque quem tem o título tem a propriedade disso que esse título representa ou contém, e cada um está recebendo esse título, o qual os faz herdeiros e co-herdeiros com o Senhor. Tudo o que contém, toda a herança que contém esses títulos, vocês são parte ou fazem parte dessa herança. São de vocês e são minhas. Ou seja, aqui, todas as bênçãos e a herança contida no título de filho de Deus, filho de Abraão, filho do homem, filho de Davi. Vejam, até filho de Davi. Isso já é para reinar. Porque vocês são, e eu também, reis e sacerdotes. Vejam, e reinaremos por 1000 anos e depois por toda a eternidade, de modo que continuem recebendo toda esta palavra, todo este ensinamento que Deus nos está dando na forma em que a está dando, assim, simplesmente, de uma forma simples, e como diz aí, que não tem nenhuma aparência, mas nós não buscamos aparências, nós buscamos a fé de rapto, porque essa é a que nós necessitamos para irmos já deste mundo e deixá-lo, diz, em confusão, quando ele diz assim, enche uns quantos vasos e sacode este mundo, deixa tudo em confusão e leva-nos para a ceia das bodas do Cordeiro. E aí, lá nós diremos, valeu a pena continuar perseverando, mesmo que tenham lutas, tenham provações, provas, e mesmo que venha esse aperto que cada vez vai apertar-se mais, não desmaiem, não se desanimem, mesmo que a terra se estremeça. Como é que fala o Salmo? Não temerei, diz, vê? Não temerei, porque virá uma luta cada vez mais e mais e mais, vai estar se apertando mais e mais. Portanto, desde o 1, esse aqui é o capítulo 46 do Salmo. Salmo 46. Deus é nosso amparo e fortaleza, nosso pronto auxílio nas tribulações, nosso breve auxílio. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida. Ou seja, mesmo que haja tremores e essas coisas, e traspassem-se os montes, ou o monte para o coração do mar, ainda que bramem, turbem-se as suas águas, e tremam os montes por causa da sua braveza, Vejam, não temeremos, porque o Senhor está conosco. É o tempo onde a coluna de fogo está no meio do seu povo, assim como guiou o povo hebreu lá, como coluna de luz, e os guiou por todo esse caminho. Ele, neste tempo final, nos está guiando para a terra prometida do novo corpo, e está aí bem juntinha da gente. Já estava aí. Dizia o irmão William em uma mensagem, a qual estava aí dentro.
E já se esteve cumprindo, ou se vem cumprindo muitas coisas neste lugar. E em uma forma simples, singela, como tudo vai se cumprindo, e já quando chegar ou chegue o momento, já será para vindicação, confirmação daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que Deus esteve mostrando, e quando vocês percebam isso, mas eu me sinto diferente, já eu não sou como eu era, porque já podemos ir falando isso, dizendo, muitas coisas já mudaram, ainda faltam, estamos nestes corpos, e isso é o que mostra que todavia ou ainda estamos nestes corpos temporários. Mas vamos provar, e vamos provar para o mundo que um povo estaria preparado e estaria pronto, e estaria Deus refletindo-se neles em toda a sua plenitude. Isso vai acontecer. Assim que todas são bênçãos que Deus tem para todos nós, e não vamos deixar cair e deixar passar nenhuma delas, porque todas nos pertencem a nós. Chegamos até aqui e não é para voltar para Laodiceia, virar para Laodiceia. Chegamos à terra prometida, do lugar santíssimo da era da pedra angular, para ficar aqui. E não era que Deus abriu a porta lá e nós íamos ficar de longe olhando a porta. E nesse tempo aí começar a buscar, como fala aqui, começar a buscar faltas ou erros. Pelo contrário, com esse chamado nós entramos, e já cada um aí ou lá como indivíduo, então continua se preparando para a sua adoção. Porque, vejam, a porta sempre é Cristo, a porta sempre é ungido, a porta sempre é o Senhor na sua vinda. Eu sou a porta. Não há outra forma de entrar a não ser por Ele. Por isso, Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, lembrem-se que Ele saiu do trono de intercessão. Consequentemente, por isso é que Ele diz, eu sou a porta, por isso é que Ele diz, sobe aqui. Não há outra via de entrada hoje ao Pai a não ser por essa porta. E esse é o seu trono. Esse é o seu propiciatório. Busquem, falem, busquem Ele, questionem, digam. E é assim, é desse jeito. E aí é para aí onde vem, aí é onde vem a pedra de tropeço, rocha de escândalo, pedra que faz cair, porque tropeçam na palavra para o qual também foram predestinados. Aí na parte onde diz aquele que cair, é que a pedra, a pedra que cair sobre a pessoa, ou a pessoa cair sobre a pedra. Aquele que cair sobre esta pedra será quebrantado. Ou seja, vejam como os escolhidos de Deus caem sobre ela. E sobre quem ela cair, o esmiuçará. Ou seja, vejam a forma diferente. A mesma pedra. E a uns trazem bênção e para outros maldição. É a pedra de coroa, é a pedra de ângulo, é a pedra que tinha que encaixar nesse templo, que tinha que ser encaixada nesse templo que veio sendo construído, e faltava essa pedra. Essa pedra faltava, bom. E isso é o que Deus nos está dando, e neste tempo final é o que estivemos recebendo. E é o que Ele
prometeu. Ele Ele não prometeu outra coisa a não ser esta. E a pessoa vê pelas Escrituras tudo que Deus está realizando, cumprindo, vendo isso materializado, não dá a você uma alegria, como uma alegria diferente. Vamos colocar assim, uma alegria rara. Não estamos com emoções nem sensações, nada disso, mas para a pessoa, para a gente poder entender, é como uma coisa especial. Porque somos um povo especial e tem que ser algo especial, pois somos um povo especial e é um maná especial. Isso estava bem guardadinho aí para um povo especial. Veja, guardou-se para 2 dias. Se guardou esse maná para 2 dias. O dia sexto, o 6º dia, e o 7º era repouso, por isso se guardou maná para o 7º. E vejam, esse maná não ficou corrompido, não se corrompeu. E agora vejam como Deus tinha guardado. E podiam ver, olha, mas já tudo se acabou, tudo terminou. E vinha a parte mais gloriosa, a parte do cumprimento daquilo que foi falado. Aí é onde Deus entra no cenário para cumprir já plenamente em plenitude no meio do povo essas promessas que foram faladas pelo reverendo William Branham e pelo nosso amado irmão William Soto Santiago, o qual, quem brevemente o veremos, e eu vou ver eu vou vê-lo primeiramente, em primeiro lugar. Eu vou vê-lo em primeiro lugar. E aí ele vai me dizer o que ele me falou no hospital. Fizestes o que eu te disse que tu fizeras. E olha o resultado disso. Já tem um povo pronto, preparado para que quando nos vejamos, vamos ser transformados. De modo que tudo é simples e ao mesmo tempo é tão grandioso que não existem palavras para expressar para Deus a sua misericórdia com você e comigo, contigo e comigo. Quem imaginaria que Deus iria ter essa confiança em uns seres humanos? Mas vejam, coube a nós isso. A gente lia as Escrituras e olha essas pessoas que Daniel diz aí que os entendidos entenderiam. E em Romanos, Paulo fala de que a manifestação dos filhos de Deus, uau, que coisa, essas pessoas têm que ser super especiais, essas pessoas. E quando a pessoa se olha, se vê nas Escrituras, no espelho da palavra, mas se sou eu, ora, se sou eu, tu estás falando de mim, o tempo todo falando de mim. Desde o Gênesis até aqui, viestes falando de mim. Vejam, porque estávamos com ele, nele, e consequentemente os primeirozinhos que ele pensou, os primeiros, esse os vou colocar lá pro final, no final. Esse os vou colocar no fim, porque com esses são os que eu seguirei e continuarei reinando. E por quê? Porque sempre estávamos nele, estávamos com ele sempre, desde o princípio, desde o início. Somente estávamos esperando, ele estava esperando passar por esse tempo, por essa temporada, os escolhidos de Deus, para fazer contato com essa vida eterna, por causa da queda, mas já voltaremos novamente àquilo que nós éramos. A Deus. Não são línguas de fogo, como dizia ali, ou lá no dia de Pentecostes. Agora são, ele escreveu, colunas de fogo. Bom, Deus abençoe, Deus guarde a todos. Muito obrigado por estes tempinhos assim tão formosos em torno da palavra de Deus, o qual é para os escolhidos. A palavra revelada para os escolhidos. Esse é o tema, a palavra revelada para os escolhidos. Aqui estão um grupo de escolhidos em toda a América Latina, a África, o mundo inteiro, onde se encontra ou está um escolhido, também é para você também. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe hoje grandiosamente. Amém. Deus te abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.